Heranças arquitetônicas sofrem com abandono e ação do tempo. Hortas comunitárias são uma solução para o bem-estar da população e geração de renda. Falta de locais de lazer causa superlotação nas praças de Ribeirão Preto durante os finais de semana. E no nosso quadro de entrevista, vamos falar sobre os benefícios da arborização urbana. Começa agora o Lente Aberta. Dados do Ministério da Saúde apontam que 3 em cada 10 crianças com idade entre 5 a 9 anos estão acima do peso no Brasil, sendo que 60% delas consomem bebidas adoçadas. O consumo desses produtos é responsável pelo excesso de peso, além de estar associado à morte de cerca de 12 mil pessoas por ano por causa de diabetes e doenças cardíacas. Para tentar mudar essa realidade, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que proíbe a venda e a distribuição gratuita de refrigerantes em escolas de educação básica, sendo elas públicas e privadas. A proposta, aprovada, segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. Agora vamos falar sobre os casarões antigos de Ribeirão Preto que estão abandonados. Essas importantes obras arquitetônicas que fazem parte da história e do patrimônio cultural da cidade se encontram em situação de abandono. As propriedades são uma herança da história de Ribeirão Preto. A preservação da memória é essencial para conhecer o passado de uma cidade, mas em Ribeirão Preto, essa realidade parece bem distante. Veja na reportagem de Carla Rodrigues. Ribeirão Preto, Califórnia brasileira, capital do chopp, capital do café. A cidade tem muitas histórias, mas pouco preserva. No meio de tantos prédios, o hotel imponente passa despercebido nessa avenida movimentada. O Hotel Brasil é interessante, né, que representa muito bem um setor da economia que se destacou muito aqui em Ribeirão Preto, que é esse setor de lazer, de hospedagem, né, que é muito forte na época do café. Projetado em 1921, pouco lembra a época cafeeira em que a recepção ficava lotada. A arquitetura eclética, que mistura o clássico com o moderno, resiste na região de grande movimento na baixada da cidade. O prédio é um dos vários patrimônios que estão abandonados. Eu fico com pena, porque para mim é um patrimônio, né? Tinha que ser preservado, né? É importante para a cidade, né? Porque é a história da cidade, né? Nós precisamos de ter uma política de preservação do patrimônio cultural. Essa política é um engajamento tanto da sociedade, do poder público e da iniciativa privada. Porque alguns bens, eles são públicos, desses protegidos por lei. Outros são privados, como é o caso do Hotel Brasil, é o caso do Casarão Albino de Camargo, e outros na cidade que estão em estado de abandono, degradando ao longo do tempo, e eles estão nessa situação porque não é vultosa essa preservação, ela é cara, de uma certa forma. Ribeirão Preto tem mais de 200 patrimônios tombados, ou seja, que deveriam estar protegidos, mas muitos estão abandonados em péssimo estado de conservação. Aqui neste bairro, por exemplo, diversos locais existem ao descuido, como é o caso desse casarão do final do século XIX. O casarão da família Vila Lobos, popularmente conhecido como Casarão da Caramuru, localizado no bairro República, é uma das casas mais antigas da cidade. O imóvel foi tombado por ter um aspecto peculiar. A fachada atual, na realidade, era os fundos. Com a abertura da Avenida Caramuru, os antigos proprietários resolveram transformar essa sede de uma edificação rural em uma edificação urbana. Então, construíram uma frente postiça que foi colocada aos fundos da propriedade, que é exatamente essa que a gente conhece hoje na Avenida Caramuru. Cerca de 3 quilômetros da Caramuru, outro casarão resiste ao abandono. Em ruínas, pouco resta da estrutura do Palacete Albino de Camargo Neto, construído no início do século XX. As manchas pretas nas paredes são marcas do incêndio. O terreno tem lixo por toda parte, e cada pedaço que desmorona
apaga um pouco da história de Ribeirão. E é importante preservá-los para quê? Para que a gente não perca a nossa identidade, para que a gente não perca as nossas referências. Um povo sem referência, um povo sem identidade, ele perde a sua autoestima, ele perde o seu rumo. Por conta da pandemia, a procura por locais de lazer ao ar livre aumentou, mas a falta de locais bem estruturados e seguros provocam grande aglomeração durante os finais de semana nas praças de Ribeirão Preto. Esse é o tema abordado na reportagem de Daiane Marcolino. As praças são espaços públicos muito importantes para as cidades. Têm grande valorização urbana e é um excelente lugar de convivência, mas precisam de cuidados para se tornar um local ideal de lazer. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais preocupadas com os pets, então eles gostam de levar para passear. Então a gente precisa ter esses mobiliários urbanos, que são lixo, bancos e também iluminação, que influencia muito. Hoje em dia, muita gente gosta de passear, caminhar durante a noite, então também é muito importante. Porém, nem todos os espaços recebem o mesmo cuidado que outros, ou contêm o que é necessário para poder aproveitar da melhor maneira. Trabalhei em uma construtora e nessa construtora a gente estava conversando de até adotar outras praças, né? Porque a que eu trabalho hoje, ela adotou inclusive a Praça da Bicicleta. E isso seria uma medida que outras construtoras poderiam também adotar, né? Pegar outras praças, outros parques e ajudar na manutenção disso. Se um banco ele é quebrado, a gente tem a obrigação de ir lá e consertar esse banco. Então perde essa questão do abandono. Você realmente fica responsável por manter aquele lugar, como se fosse sua casa. A falta de espaços abertos em Ribeirão Preto provocou uma grande ocupação das praças da cidade. Os pontos tornaram-se locais de diversão para a família e amigos, porém não seguem os protocolos de distanciamento social. A Praça da Bicicleta é um exemplo de superlotação. O local recebe diversas pessoas, principalmente aos finais de semana. Alguns vêm para praticar exercícios físicos, outros trazem as crianças para brincarem, ou apenas para comer nos food trucks. Se tivessem outros parques como esse na cidade, além de diminuir a quantidade de pessoas, né, no caso a aglomeração, seriam mais opções, né, de repente mais próximo da casa das pessoas. Existe uma variedade de espaços em Ribeirão Preto que poderiam ser aproveitados de forma criativa e diferente. Um grande exemplo desse uso é a pista de skate no Parque Maurílio Biagi. Eu achei muito bom porque reúne o pessoal aqui e o skate é muito união mesmo. E é a única pista profissional que a gente tem aqui em Ribeirão. A pandemia exigiu que houvesse novos protocolos de segurança para serem seguidos. Isso fez com que a higienização básica se tornasse mais frequente na rotina e abriu os olhos para outras normas que são necessárias nesses espaços. A gente não pensava antes em ter um lavatório, por exemplo, em uma praça. E hoje em dia a gente vê que é importante, né? Você, igual a Praça da Bicicleta, tem os food trucks. A gente não necessariamente a gente consegue ter um espaço para lavar as mãos, para conseguir comer. Então, em normas, né, a gente precisa das partes de acessibilidade, claro, mas também ter banheiros acessíveis ali para que as pessoas consigam utilizar. Porque nem todo mundo consegue ir em algum estabelecimento, ou às vezes precisa de ter consumo nesses estabelecimentos. No próximo bloco, você vai ver como famílias cultivam alimentos e geram renda em hortas comunitárias. E vai saber também como a arborização urbana traz benefícios para a população. Não saia daí, o Lente Aberta volta daqui a pouco. Estudo publicado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo aponta um aumento na taxa de depressão pós-parto durante a pandemia no Brasil. O estudo revelou que 38% das mulheres entrevistadas sofreram de depressão pós-parto. De acordo com os dados, o número de casos dobrou em comparação com o período pré-pandemia. As mulheres relataram que no período da gravidez, a preocupação com a possível falta de leitos e a ansiedade foram os principais fatores que mais contribuíram para o estado depressivo. Você já ouviu falar sobre as hortas urbanas? Então,
Esse modelo de produção comunitária tem grande importância na renda da população. Além de contribuir para a redução da pobreza, a prática une famílias e facilita o acesso a alimentos saudáveis. O repórter Henrique Escher foi às ruas para conhecer a realidade dessas famílias. Durante a pandemia, sem poder trabalhar, Carmen revitalizou um terreno abandonado no bairro onde mora, no João Rossi, em Ribeirão Preto. No local, ela plantou uma horta e assim conseguiu uma fonte de renda. Toda a produção da horta, ela vende nessa barraquinha, que fica na avenida central do bairro. Olha, na verdade essa ideia surgiu do meu esposo, né? Todo dia ele vinha pra, assim, tá roçando lá no fundo. Aí até que ele resolveu, um dia ele falou pra mim, olha, eu vou limpar aquele fundo, eu acho que eu vou fazer uma horta. As hortas urbanas aproximam os produtores dos consumidores, evitando intermediários. Além disso, elas cumprem um importante papel, suprindo alimentos frescos em algumas regiões da cidade e oferecem oportunidade de renda à população. Mesmo após a morte do marido, Carmen continuou com a horta orgânica e expandiu o conhecimento de técnicas sustentáveis e ecológicas. Aqui a gente está produzindo hortaliças, né? Tudo que é de hortaliças, frutas também, né? Assim, não tem muito ainda, mas assim, não um porte muito grande, mas igual bananeira, mamão, né? São frutas que não dá trabalho, né? Mas tem que cuidar, tem um manejo, todo um manejo, né? Para esse professor e especialista em gestão ambiental, a horta urbana é benéfica em diferentes maneiras para o ecossistema. Seja reutilizando os restos de alimentos para nutrir o cultivo, evitando desperdício, ou até mesmo promovendo um equilíbrio climático na região. Em questões ambientais, por exemplo, eu faço reciclagem de água de chuva, energia solar. Então, assim, tudo isso já entra no bem-estar social, ambiental. Quando era pequeno, Odair trabalhava com a família no campo. Mudou-se para Batatais, na região de Ribeirão Preto, e comprou o terreno ao lado da casa dele para montar uma horta orgânica. Além das frutas e hortaliças, ele também cria peixes e galinhas. Quase toda a produção é para consumo próprio. Aí eu fico tão triste também quando vejo terrenos na cidade. Ribeirão tem, Batatais, todo lugar tem. Terreno com mato. Mato. Escorpião, bicho. Por que não é possível entregar um terreno para quem tem vontade de produzir? Todo mundo hoje procura para comer, procura um alimento saudável. É possível. Se eu dependesse disso, eu teria que, como é um espaço pequeno, eu teria que, obviamente, direcionar mais a uma coisa. A galinha poideira, ou então a galinha de engorda, ou então só no peixe, ou então só na verdura. Ter sempre alguma coisa fresca, alguma coisa nova, todo dia ter alguma coisa diferente. Esse é o meu objetivo. Mas dá para tirar uns troquinhos legal, sim. As hortas urbanas surgem como uma boa opção de renda em momentos de crise e ainda proporcionam bem-estar à população. Cada vez mais aprendi a amar a natureza mesmo, sabe? Tenho visto bastante sobre horta, sobre agrofloresta, tenho visto. Estou me interessando bastante para essa área. Estou amando muito. De acordo com o relatório mais recente da ONU para Agricultura e Alimentação, estima-se que 24% da população brasileira tenha sofrido por insegurança alimentar nos 2 últimos anos. Um aumento significativo de 5% em comparação ao último período analisado, entre 2014 e 2016. Não é de hoje que ambientalistas denunciam a falta de árvores em Ribeirão Preto. A Organização Mundial da Saúde recomenda 12 metros quadrados de área verde por habitante. Ribeirão Preto tem somente 3 metros quadrados por habitante. Esse é o assunto do tema do quadro de entrevista desta edição com a repórter Marina Parada. Olá, no quadro de entrevista de hoje, vamos falar sobre o problema da arborização. Em Ribeirão Preto, a situação não é nada favorável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal seriam 12 metros quadrados de área verde por habitante. Mas o município tem apenas 3 metros quadrados por habitante de área verde.
Para falar sobre o assunto, convidamos Felipe Castilho, que é arquiteto, urbanista e paisagista. Muito obrigada, Felipe, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Marina. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou Felipe, sou formado em arquitetura e urbanismo, me especializei a princípio em paisagismo, tenho um escritório que atua nesse segmento e no segmento de interiores, e atualmente eu sou mestrando do programa de pós-graduação em enfermagem fundamental e arquitetura hospitalar na Universidade de Ribeirão Preto. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá para a primeira pergunta. Felipe, nós recentemente passamos aqui em Ribeirão Preto por uma seca muito grave e um calor que chegou a ultrapassar os 35 graus Celsius em algumas regiões. Como que a arborização urbana poderia ajudar nesse cenário? Bom, nesse caso, a arborização urbana ela vai minimizar os efeitos do sol, diminuindo o contexto das ilhas de calor que nós temos principalmente na região central da cidade, né? As copas das árvores ombrófilas, elas sombreiam todo o asfalto, né? Que tem um índice, né, de absorção por radiação muito alto, que é isso que dá aquele bafo quente. Então, quando nós vivenciamos essa situação do derrubamento das árvores lá no centro da cidade, diminuição de plantio. Outro fator também, vários bairros da cidade cortam as árvores e não replantam, né? Eles mantêm as toras lá que ficam no local e não fazem o replantio, que seria o mais adequado. E, segundo dados da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a nossa cidade de Ribeirão Preto tem uma cobertura verde de apenas 9%, quando em São Paulo, na cidade de São Paulo, a cobertura é de 22,9%. Há algum projeto de rearborização para a cidade? Sim, Marina, nós temos, o ano passado, inclusive, no mês de novembro, o vereador Marcos Papa, ele entrou com um projeto de lei, né? E é muito bom. Quem não conhece, pode entrar no site da Prefeitura Municipal, que lá tem todo discriminado como funciona esse projeto de lei, que ele se chama Verde Cidade. E agora, nesse período de 10 anos, entre 2020 e 2030, nós vamos, junto com a iniciativa privada e a Prefeitura Municipal, plantar árvores, né, aumentar o processo nos próprios parques que nós temos, porque atualmente o processo de plantio ou replantio acontece muito no Parque Tom Jobim, no Parque Rai e no Curupira, né, que são os maiores locais, né, que a gente tem de arborização aqui em Ribeirão. E o bosque também, nós não podemos esquecer do bosque, que é um grande respiro, né, que nós temos na cidade, fica praticamente ali na zona central. Então, é uma forma de nós barrarmos um pouco aquele calor que vem daquela ilha central, que são aquele monte de prédio que a gente tem no centro da cidade. Perfeito. Bom, nós sabemos que plantar só não é suficiente, né? É necessário também manter um cuidado com esses espaços urbanos para que essa arborização ela dure por mais tempo. Felipe, quais são os cuidados que se devem ter com para manter essa arborização e quem deve se encarregar disso? Então, nós temos aí um processo que demanda ou a prefeitura, né, os órgãos públicos, e muito também das pessoas, né, nas suas casas. É aquela situação que eu sempre discuto isso em vários locais. Muita gente, por conta do dia a dia muito corrido, né? Então acaba esquecendo que nós precisamos ter áreas permeáveis na cidade. Isso começa dentro do nosso lote, né? Dentro da nossa construção. Então, a Secretaria de Planejamento, com a legislação municipal e as restrições de loteamento, eles estipulam uma área mínima para que se tenha permeabilidade do solo. Só que
questões de residências já existentes, legalização, isso acaba não acontecendo. Então, os cuidados é plantar uma árvore em frente à sua casa, né? Faça um quadrado ali de 50 centímetros por 50 centímetros, plantem espécies que não passem os fios de eletricidade. Então tem que se manter, tem que regar esse tempo de seca, também adubar, né, que é um processo que a gente faz a cada 90 dias, o processo de adubação. Agora já nos parques, nos canteiros centrais, isso já é uma responsabilidade do serviço público, né, da prefeitura. Não que, se você mora em frente a um canteiro central, você pode sim, pode e deve também plantar árvores, se quiser fazer ali uma jardinagem também, isso só tem a acrescentar para a cidade, para a população em geral, e também isso vai diminuir ali a temperatura em volta da sua residência, para o seu bairro em si. Perfeito. Felipe, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por esclarecer essas questões, né, de arborização urbana, desse cuidado que a gente tem que ter. Felipe, existe algum meio de contato que as pessoas podem te procurar, redes sociais, telefone? Tem sim, Marina. O meu Instagram, ele é _Felipe com 2 P's, _Castilho. Tem um e-mail institucional lá da USP, que eu também utilizo para esses fins, que é Felipe com 2 P's, Castilho, LLO, @usp.br. E tem o telefone, posso deixar o contato? Pode, por favor. 21 DDD 97290 9250. Muito obrigada novamente, Felipe, e voltamos com você, Paulo. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.